A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É com muita alegria que nós estamos aqui na nossa segunda aula de EBD sobre o tema entre a promessa e a conquista. Na aula passada, a gente falou que existe um processo entre a promessa e a conquista. Nós também falamos que Deus quer trabalhar conosco durante esse processo, que é importante entendermos o Kairos de Deus, que é diferente do nosso Cronos. Quando pela fé cremos na promessa, nós temos atitudes de gratidão e não de murmuração. E que devemos perseverar apesar das tribulações, lembrando de onde nos vem o socorro. Nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo. E que Deus é fiel para cumprir com o que Ele prometeu. Então, se você não assistiu a aula passada, corre lá, assista assim que você tiver uma oportunidade, que vai ser muito edificante para a tua vida também. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os perigos durante esse processo que nós vamos ter que passar entre a promessa e a conquista. Nós precisamos estar atentos a algumas coisas. E eu gostaria de ler novamente com os amados irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, que foi assim que nós iniciamos a aula 1. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Em algumas versões, Ele é paciente com vocês. Então, queridos, a gente vê aqui que o Senhor não demora, Ele está dentro de um Kairos. Porém, às vezes nós, humanos, limitados, cheios de ansiedade, cheios de expectativas, para nós Deus está demorando. Então, por conta disso, nós precisamos estar atentos a alguns detalhes que eu quero aqui compartilhar e estudar com vocês. Vamos lá em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Apocalipse aqui inicia então as cartas às 7 igrejas. E essa carta específica que eu quero ler para vocês é para a igreja de Éfeso. Então vamos ler a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, olha, de novo ele fala, perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixasses esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E esse amor aqui, queridos, no original, é a palavra ágape, que é o amor fraterno, o amor de irmão, o amor benigno, é o amor ágape. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Em todas as cartas que Jesus apresentou, pediu para o apóstolo João ali na ilha de Patmos escrever às igrejas, pode ver, ele começa com uma apresentação de uma característica dele, de Jesus. Depois ele apresenta
os pontos favoráveis àquela igreja e depois ele vem com aquilo que ele não tem aceitado daquela igreja, como aqui nessa carta ele fala: tenho contra ti. E por último, ele sempre fecha com uma esperança, com a rica esperança, ao vencedor, ao vencedor. Então essa técnica, vamos dizer assim, de Jesus é maravilhosa. E hoje, em muitos cursos que a gente faz de liderança, a gente aprende essa técnica, onde primeiro faz os apontamentos, o feedback positivo e depois a gente apresenta os pontos a serem melhorados. E sempre termina motivando aquela pessoa, lembrando qual é o motivo maior dela estar naquele trabalho, naquele projeto. Então isso o nosso mestre Jesus, ele já aplicava desde lá da ilha de Patmos com o apóstolo João. Fechando esse parênteses, vamos então lembrar aqui o que é Éfeso. Aqui essa carta é a igreja para os Efésios, em Éfeso. É a mesma cidade que a gente também vai ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. É a mesma cidade que nós estamos falando. Essa cidade era uma cidade muito importante, uma das mais importantes do mundo pagão e depois do mundo cristão. Ela ficava apenas atrás de Atenas e Jerusalém, tinha mais ou menos 500 mil habitantes e eram pessoas ricas e muito intelectuais. A igreja em Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Agora se atentem aqui comigo a essas datas, porque vocês vão entender a importância, o porquê eu estou colocando essas datas para vocês. Olha lá, o apóstolo Paulo fundou a igreja em Éfeso 53 depois de Cristo. A carta aos Efésios foi mais ou menos uns 8 anos depois, 61 depois de Cristo. E essa carta lá de Apocalipse, do nosso livro profético do Novo Testamento, foi escrita na ilha de Patmos pelo apóstolo João entre 90 a 100 depois de Cristo. Por que eu estou falando todas essas datas? Se você pega a fundação 53 ou 60, que foi quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, e se você ler a carta aos Efésios, você vai ver que Paulo discipulou muito bem esses cristãos. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios, eu aconselho para qualquer discipulador, quando você quiser trabalhar identidade de Cristo na vida de um cristão, trabalho em cima de Efésios 1 e 2, fica aí a dica, hashtag Dica Fridas, né? Por quê? Porque ali você vai ver que você é filho, que você foi escolhido, que você é amado, e ali veio uma série de coisas da nossa identidade em Cristo e também quem Cristo é. Porém, depois desse discipulado maravilhoso que o apóstolo Paulo fez, intencional, naquela cidade de Éfeso, se passaram 40 anos. E a gente sabe que 40 anos é quando a gente está falando de uma geração. Então, essa próxima geração, como que ela se apresenta? Então, vamos só relembrar aqui os pontos que Jesus viu como pontos positivos daquela igreja. Ele diz aqui que conhecia as obras daquela igreja. Veja que ele não está falando no passado. Você fazia boas obras. Não, ele está falando o seguinte: eu conheço as tuas obras. Tanto o teu labor. O que é o labor, queridos? É aquele trabalho árduo. É aquele trabalho esforçado, com dedicação. Como a tua perseverança. Olha que interessante, era uma igreja que perseverava, que trabalhava e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolo e não são, e os achastes mentirosos. Espera aí, então é uma igreja que tinha discernimento, claro que tinha.
Ela foi muito bem doutrinada, muito bem discipulada. Ela sabia, ela tinha discernimento espiritual. E aí ele, no 13, ele continua, de novo, tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Olha que interessante, queridos, eles seguiam ali com a labuta, com o trabalho, eram perseguidos, mas perseveravam, tinham discernimento em saber, esse aqui realmente é sério no Senhor Jesus Cristo, esse aqui não. Eles tinham discernimento, porque uma coisa é julgamento, outra coisa é discernimento espiritual. E eles tinham. Então, se parasse por aqui, é uma excelente igreja. Uma igreja que a gente olhasse hoje e falaria, olha, é uma igreja muito atuante. Porém, entretanto, todavia, lá no versículo 4, ele fala, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E muitas vezes a gente ouve pregações sobre esse versículo, querendo dizer que as pessoas se desviaram da fé, que são pessoas que deixaram o primeiro amor e que agora estão desviadas ou tão frias. Eu quero mostrar hoje para vocês um outro lado dessa palavra, porque o amor aqui, como eu falei para vocês, é o ágape, é o amor fraternal. Essa igreja, ela não tinha abandonado, ela trabalhava na obra do Senhor, ela tinha uma labuta, ela tinha perseverança, ela tinha discernimento, mas o amor tinha esfriado. E quando eu li isso, eu lembrei o que está escrito em Mateus 24, versículo 12 e 13, que diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor, e aqui no original esse amor também é ágape, se esfriará de quase todos. Graças a Deus que não é de todos, porque quando a Bíblia fala tudo é tudo, todos são todos, 100%. Aqui ele está falando de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, queridos, o que acontece, e aqui que eu quero chamar a atenção dentro do nosso tema de hoje, que é os cuidados. Às vezes na nossa caminhada do dia a dia, na labuta, como diz aqui para essa carta aos Efésios, no nosso trabalho ministerial, juntamente com o nosso trabalho secular, juntamente com a nossa família, e tantas coisas que a gente vai vendo, tantas iniquidades por aí afora. Nós precisamos cuidar, queridos, do nosso coração. Nós precisamos cuidar e guardar o nosso coração para que não aconteça o que aconteceu aqui, para que esse amor ágape fraternal, aquele amor que tem compaixão do outro, se esfrie. Eu aprendi não faz muito tempo com a nossa querida pastora Gladys, que o contrário do amor não é o ódio, não é a raiva, é a indiferença. E quando o amor ágape se esfria, essa indiferença aparece. Ou seja, eu sou indiferente com a dor do outro, eu começo a generalizar. Se esse aqui é falso profeta, se aquele ali é falso mestre, então todos devem ser falsos profetas, todos devem ser falsos mestres. E não é isso. Por isso que em Mateus ele fala, quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Por quê? Em nome de Jesus, nós não vamos estar nessa estatística. Nós estaremos na estatística que ainda a gente tem perseverança, que ainda a gente tem muito labor na obra do Senhor, que a gente tem o discernimento espiritual, que a gente vai ver o santo, profano, o justo do injusto, o certo do errado, mas mesmo assim, o amor ágape não se esfriará dos nossos corações. Este é um dos perigos que nós precisamos na jornada entre a promessa e a conquista. Tomarmos muito cuidado, queridos, porque
Lembra na aula passada, quando a gente leu o que eu chamo de currículo de Paulo, que lá ele fala em perigos de salteadores, em perigo entre os gentios, mas ele fala em perigos entre falsos irmãos. E às vezes essas coisas, essas decepções dentro da casa do Senhor, faz com que o nosso coração, ele se endureça. E aí, queridos, nós precisamos ter este cuidado. Cuidado para que o nosso amor ágape não se esfrie por causa da iniquidade e das perseguições. Cuidado para que esse trabalho árduo, labor que nós temos na casa do Senhor não se torne um ativismo. Olha o outro perigo aqui. O nosso esforço, o nosso labor na casa do Senhor não pode virar nem ativismo e nem religiosidade. Nós temos que saber o propósito, o que é importante, o porquê eu estou fazendo, por que eu estou desenvolvendo aquilo, por que eu estou dando essa aula, por que eu trabalho no Ministério Infantil, por que eu faço tal evento, por que eu faço missões. Então, queridos, nós precisamos, não podemos perder o alvo. Não podemos perder o alvo. Não podemos generalizar por ver falsos mestres, falsos apóstolos e dizer que não podemos mais confiar em nenhum homem, em nenhum pastor, em nenhum líder, em nenhum ministro na casa de Deus. Isso seria a cauterização do nosso coração a ponto de perdermos o amor ágape. Então hoje eu chego a vocês com esse clamor. E aí você pode virar para mim e falar: Fridas, eu acho que eu já perdi. Fridas, eu acho que esse amor ágape já se esfriou. Mas na própria carta, Jesus, ele dá exatamente os passos para aquela igreja em Éfeso. Ele fala 3 coisas. A primeira: lembra-te, pois, de onde caíste. Como que você vai lembrar? Entra na presença do Senhor. Ore a Deus com sinceridade e peça a Deus: Senhor, onde foi que nasceu essa raiz de amargura que endureceu o meu coração e esfriou o amor ágape? Segundo, arrependa-te. Quando você lembrar o que aconteceu, arrependa-te. Devemos pedir perdão por esse endurecimento, sim, senhores, porque o Senhor, ele fala que nós devemos amar. Então, se a gente deixou de amar, nós precisamos pedir perdão. Pedir perdão porque endurecemos o nosso coração durante o processo da promessa e da conquista. Em Mateus 24:12 diz que o amor de quase todos esfriará, mas quase, como nós falamos, não é todos, graças a Deus. E terceiro, voltar. Vamos repetir? Lembrar, arrepender e voltar. Voltar para quê, Fridas? Ele diz: volte a praticar as boas obras. Devemos voltar a ter o amor fraternal, porque senão a gente não consegue fazer essas boas obras na magnitude que o Senhor está nos querendo de nós. E não é obra social, queridos. Essas boas obras é este amor, essa misericórdia, esse compadecer, é o chorar com os que choram, é sorrir com os que se alegram. Então nós devemos voltar a ter o amor fraternal durante o processo. E aqui entenderemos ainda melhor os 2 grandes mandamentos. Quando o Senhor Jesus respondeu, quando perguntaram a ele: qual de tudo isso? Quais são os maiores mandamentos? E Jesus respondeu lá em Mateus 22:37, ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos,
sem esse amor ágape, a gente não vai conseguir cumprir esses 2 mandamentos que o Senhor Jesus deixou para nós. Então, queridos, gostaria de, por último, ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que durante esse processo nós possamos estar atentos, conforme a gente viu na aula de hoje, que nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos não deixar que a obra na casa do Senhor vire um ativismo e nem que a vida com Deus vire uma prática de religiosidade. Devemos manter o amor ágape. Não podemos generalizar por ver falsos mestres, falsos apóstolos e dizer que não podemos confiar em mais nenhum líder ou ministro na casa do Senhor. Devemos estar atentos à recomendação do próprio Mestre Jesus. Lembra-te, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Lembrar dos 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar ao nosso próximo. Assim, nós vamos neste processo entre a promessa e a conquista guardar a fé, como diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E no final de tudo isso, nós vamos poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Amém, queridos? Foi muito bom estar nessa segunda aula com vocês. Espero que vocês tenham realmente aprendido mais coisas da palavra de Deus e que isso seja rema na sua vida. A aula que vem, na nossa terceira aula, nós vamos falar de um Deus que um dos seus atributos é a presciência dele. Eu espero por vocês na próxima aula, no próximo domingo. Até mais, Deus abençoe.